Eu quero que você abra a tua palavra comigo. Lá em 2 Reis. 2 Reis. Capítulo 5 e o versículo 1. 2 Reis, capítulo 5 e o versículo 1. E quando você achar aí, eu quero que você dê um glória a Deus bem alto e bem forte. Amém? Glória a Deus. Que diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Amém? Glória a Deus. Então eu vou ler novamente. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. E era este homem, homem valoroso, porém leproso. Amém? Você crê nessa palavra? Você vê que era um homem valoroso, né? Não estamos falando de qualquer pessoa, estamos falando de um homem valoroso. Um homem reconhecido pelo chefe. Mas ele tinha algo no teu corpo. Ele tinha uma lepra. Olha que coisa. Um homem que era chefe, um homem que era reconhecido, um homem que já venceu tantas guerras, mas ele tinha algo dentro dele. Ele tinha uma lepra. Amém? Então, se você crê nessa palavra, eu quero te pedir, por gentileza, coloca a Bíblia sobre o teu assento. Feche os teus olhos, coloca a mão sobre o teu coração. E fala com Deus, falar com você nessa manhã. Fala assim: Senhor, eu não vim ouvir a voz de mulher, eu não vim ouvir a voz da pastora Alessandra, mas eu vim ouvir a sua voz. Oh, aleluias. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor eterno, soberano Deus. Pai, quem é um homem a ministrar a tua palavra? Senhor, que eu diminua, que eu desapareça nesse altar e o Senhor apareça. Pai, fale aos corações. E eu te peço, meu amado Espírito Santo, conduza a minha vida. Que essa palavra, Senhor, entre em cada coração, trazendo cura, trazendo restauração, transformação, de dentro para fora. Pai, receba, Senhor, a minha vida neste altar. Que diminua eu, que eu desapareça. E que essa palavra vá e traga resultados ao qual o Senhor tem mandado. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço. E já te agradeço, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, aplauda bem forte o Senhor Jesus. Oh, aleluias. Pode se assentar, por gentileza. E Naamã aqui, como nós já estávamos falando, ele era chefe do exército da Síria. Naamã, ele era um homem nomeado e honrado pelo seu rei, por ter ganho muitas batalhas, através de quem? Do Senhor, de Deus. Você vê que Naamã, ele tinha a mão do Senhor sobre a vida dele, porque ele ganhava batalhas. Então ele era um homem, um chefe do exército. Ele não era qualquer um, ele era o chefe. E a Bíblia, ela escreve bem clara: Naamã era chefe do exército. Não era qualquer pessoa, era uma pessoa que estava ali sempre à frente. E ele era honrado pelo rei, porque ele ganhava muitas batalhas. E Naamã, a palavra do Senhor, eu fui pesquisar que Naamã, ele usava uma armadura. E nessa armadura, não sei se você já viu nos filmes, e até a gente vê que quando eles têm um monte de medalhas, quando eles vão ganhando guerras, ele tem bastante medalhas. E Naamã era assim, porque era um homem reconhecido. Era um homem, né, que podia olhar e falar: esse homem, né? Então ele era uma pessoa assim. Então diz que a armadura dele era uma armadura que diferenciada, né? Então ele era alguém que não é qualquer um. É o Naamã. Não, ele era o chefe do exército. Mas a palavra do Senhor também diz que esse mesmo Naamã, ele tinha um problema. Ele tinha tudo isso,
reconhecido, honrado, mas ele era uma pessoa o quê? Leprosa. E a palavra do Senhor diz que a pessoa, quando ela tinha lepra, ela tinha que ser o quê? Separado. Pensou que situação para esse homem? Eu fiquei me colocando no lugar de Naamã, eu falei, meu Deus, que situação. E a pessoa, quando ela tinha lepra, era considerado uma pessoa imunda. E diz que a lepra, ela fedia a distância. Por isso que Jó, a mulher de Jó, disse para Jó, Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. Porque diz que Jó fedia. Então a lepra é algo terrível. Por isso que lá em Levítico, eu quero que você vá comigo, para não ficar nas minhas palavras, aqui em Levíticos, capítulo 13. Fala sobre isso. Levíticos, capítulo 13, versículo 49. E a praga na veste ou na pele. Olha como é chamada a praga. A praga na veste ou na pele, ou o fio urdido, ou o fio tecido, ou em qualquer coisa de pele, aparecer verde ou vermelha, praga de lepra é. Pelo que se mostrará ao sacerdote, e o sacerdote examinará a praga, e encerrará a coisa que tem a praga por 7 dias. Quando veio a pandemia, a gente até comentou, o pastor Cirlei até ministrou sobre isso, e eu fiquei pensando sobre isso. Foi mais ou menos isso. A pessoa que tinha o Covid, o que acontecia com ela? Ela ficava isolada, não é assim? Por 10 dias, outros por 15, para não contaminar o outro. E a lepra é a mesma coisa assim. Eles eram vistam a lepra dessa forma. A pessoa que tinha lepra no corpo era vista como uma maldição, amaldiçoada. Tem até uma passagem que Jesus foi curar os 10. Não sei se você já viu lá. Que Jesus diz que ele vai lá. Ninguém entrava naquela aldeia. Ninguém entrava ali, porque ali estava o quê? Aqueles que estavam com a enfermidade, leprosos, cheios de enfermidade. Então o que aconteceu? Jesus entrou naquele lugar. E diz que Jesus curou os 10. Mas só um foi para o templo agradecer, né? Então, a lepra, para você ver como que era a coisa, tinha que ficar isolado. Então imagina a situação de Naamã. Um chefe do exército, um homem de guerra que vencia as batalhas, que estava à frente, né? Honrado por patrões, ganhando guerras. Já pensou que situação? Mas creio eu que Naamã, que ninguém sabia que Naamã tinha uma lepra. Creio eu que Naamã, o que ele fazia? Ele se escondia debaixo da armadura. Porque diz que quando ele colocava a armadura, ninguém via a lepra dele. E ele estava sempre de frente da onde? Das guerras. Porque eu tenho certeza que se soubesse, tinham isolado ele. Tinham separado, porque isso já é da Torá, já é da lei deles. Isso é lei, que tinham que separar eles por 7 dias. Então Naamã, o que ele fazia? Ele colocava a armadura, se vestia todinho e ia para as guerras. Ia se mostrar como chefe, né? Vamos dizer assim, o patrão, o todo-poderoso, né? Então ninguém sabia. Então imagina a situação, a vergonha dele expor aquilo. Então ele não se expunha, ele não se mostrava. Lá fora para as pessoas, lá fora para o chefe dele, ele não mostrava o que realmente tinha embaixo da armadura. E eu falei, meu Deus, e quantas vezes nós não somos assim? Quantas vezes a gente coloca uma bela roupa, né? As nossas armaduras, fazemos o nosso cabelo, colocamos os melhores sapatos para mostrar lá fora. O seu patrão não sabe realmente quem você é. O pastor Cirlei não conhece profundamente os teus problemas. Muitas vezes você se veste bem bonito para a casa do Senhor. Ou você me vê aqui no altar, ou vê o pastor Cirlei, mas você não conhece o nosso íntimo, ou conhece? Não sabe. Você sabe da gente aqui dentro da igreja. Eu sei de você aqui. E Naamã era assim, enquanto ele estava lá na guerra, na frente, ninguém sabia do problema dele, ninguém sabia o que ele tinha.
Como você, muitas vezes, você vem na casa do Senhor, mas ninguém conhece o íntimo do teu coração. Ninguém sabe o que está aí. Mas aqui no versículo 2, eu quero que você acompanhe comigo. Olha que coisa. Volta lá. Porque eu estou aqui no Levítico também. Volta aí, 2 Reis, capítulo 5 e o versículo 2. Olha só que interessante. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de quem? De Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Essa menina, ela foi pega e foi levada como escrava. E ela foi trabalhar na casa de quem? Naamã. E essa menina, ela diz assim para a chefe dela lá, né? Vamos dizer assim. E ela diz assim: olha, se ele conhecesse um Senhor, ele seria restaurado. Por que ela diz isso? Então ela sabe, ela está dentro da casa de Naamã. Então ela sabe que Naamã tem o quê? Uma lepra. Então ela sabe. E muitas vezes é dessa forma. Você aqui fora, ninguém sabe da tua vida. Aqui fora, todo mundo conhece você sempre bem arrumado, você sempre alegre, mas é dentro da sua casa. Não é assim? Os de dentro da tua casa te conhecem, ou não? E quer saber da pastora Alessandra, senta com o Benjamin. Não é assim? Quer saber da pastora Alessandra, senta com o Natan. Porque não tem pessoas melhores que te conhecem do que dentro da sua casa. Então ele tentava esconder a lepra dele dos de fora. Ele tentava não mostrar porque estava lá fora, mas dentro da casa dele sabiam. Porque essa menina sabia. Ela está falando com a mulher, com a esposa de Naamã. E ela está falando: o teu esposo tem uma lepra. O teu esposo precisa ser curado. O teu esposo tem um problema. Você muitas vezes pode esconder para o pastor Sirlei, você pode esconder para o teu patrão, você pode esconder para qualquer pessoa, mas Deus te conhece no íntimo, não conhece? Os teus filhos te conhecem. Os teus filhos te conhecem melhor, a tua mãe te conhece, ou não? Porque quer saber da vida do filho é a mãe. Que eles pensam assim: minha mãe não sabe de nada. Tadinho, né? Sabe. Tua esposa te conhece. Sabe de quem você é dentro de casa. Porque a palavra de hoje, o que ela fala? É de dentro para fora. Você quer fruir na vida das pessoas? Aqui fora. Você quer ser reconhecido? Aqui fora. Mas dentro da sua casa, eles te conhecem no íntimo do teu interior. Eles conhecem quem você é. Eles sabem as suas lepras, eles sabem as suas enfermidades, eles sabem que você precisa ser curado. Eles sabem que você tem um problema. É dentro da tua casa. Não adianta, eu posso se mostrar boazinha há um bom tempo aqui. Mas dentro da minha casa, uma hora eles vão me pegar. Não é assim? Gente, não tem jeito. Eu já preguei muito sobre Naamã, mas eu achei essa parte tremenda. Eu falei: gente, ele não mostra, ele põe a roupa dele, ele põe a armadura para esconder. E a gente é assim, né? A gente fala, a gente até muda o nosso tom de falar quando está no trabalho. A nossa fala muda, o nosso jeito muda com as pessoas. A gente quer demonstrar uma coisa para as pessoas, mas muitas vezes o seu filho olha e fala assim: minha mãe, meu pai, meu irmão, meu filho nos conhece. A sua família te conhece. Te conhece lá no oculto da tua vida. Não tem como. É dentro da tua casa que realmente demonstramos quem nós somos. E é dentro da tua casa que Deus quer trazer a cura. É dentro da tua casa que Deus quer restaurar. Porque não é de fora para dentro. É de dentro
para fora. Oh, alabassuriande canta. Não adianta a pastora Alessandra subir aqui no altar e pregar e louvar bonito. E lá dentro da minha casa eu sou um escândalo para os meus filhos. Não adianta eu não dar frutos. Eu tenho que ser curado de dentro para fora. Porque a gente tem um problema grande, a gente quer curar todo mundo. A gente quer mudar a vida de todo mundo. Mas a gente não para reconhecer que as falhas estão aqui, ó, dentro de nós, que temos lepras dentro de nós, que precisamos nos render, que precisamos mudar. Mas os nossos filhos, a nossa mãe, o nosso pai, a nossa família nos conhece. E a palavra do Senhor diz, lá em Mateus, eu quero que você vá comigo, em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Versículo 26 e 27. Diz assim: e aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Aleluia. A palavra do Senhor diz que um casamento, uma vida, ela é debaixo de quê? De construção. Você edifica a sua casa todos os dias, não é assim? E a construção, ela não começa pelo telhado. Ela começa de baixo para cima. E essa passagem, ela diz que este homem, ele edificou a casa dele aonde? Na areia. Ele estava edificando aonde? Na areia. Veio a tempestade, veio o vento, o que fez? A casa desmoronou, caiu. E a mesma coisa da tua casa espiritual, que é você, e a tua casa física. Que muitas vezes você está edificando e achando que ninguém está vendo. Que ninguém está sabendo do íntimo do teu coração. Que ninguém sabe o que acontece dentro da tua casa. E você está levando com a barriga, está levando, pastora, mas deixa assim mesmo. E você vai levando, vai edificando e está achando que está na rocha, que ela está firme. Mas na primeira tempestade, essa casa vai desabar. Na primeira tempestade, a sua vida vai começar a mostrar realmente o que está dentro do teu coração. E mostrar o íntimo de você. Como assim, pastora? Com cânceres, com enfermidades. Porque o corpo, quando ele não está bem, ele começa a aparecer o quê? Sinais. Isso é... Pode ir no médico. Quando você não está bem, começa a aparecer alguma coisinha. Estou com uma gastrite, estou com um probleminha aqui. O médico fala que é de dentro para fora. Porque o negócio já não está dentro, nessa casa sua que você está levando com a barriga, que você não conta para ninguém. Que você está usando armaduras. Mas que o Senhor conhece o íntimo do teu coração e você está levando com a barriga. Pastora, eu não preciso mostrar para ninguém. Eu estou edificando, pastora. Estou colocando na areia. Eu não preciso contar para ninguém. Deus sabe. Só que vai chegar uma hora que essa lepra, ela vai expor para fora. Aleluias. Ela vai se expor. E essa casa vai desmoronar. Ou você vai acabar no hospital. Ou você vai acabar com a tua casa física. Naamã, ele levou até um certo tempo, ele foi levando, só que dentro da casa dele sabiam que esse homem tinha. Sabia que realmente era Naamã. Diz que para os chefes dele ele era honrado. Diz que para o chefe dele ele era o todo-poderoso, o bom chefe. Mas dentro de casa ele tinha um problema. Porque não é todo o tempo que você vai ficar com o teu uniforme. Não é todo o tempo que você vai ficar de máscara. Não é todo o tempo que você vai ficar fora. Quando você chega dentro da sua casa e você tira o seu sapato e você tira a sua armadura, mostra que realmente você é. Não tem como eu mostrar a super pastora aqui em cima do altar, porque os meus filhos conhecem. Sabe que uma hora ou outra eu vou explodir.
meu Deus, essa palavra é muito forte para pregar ali na igreja. Mas a gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que Jesus quer. E tem pessoas aqui que precisam ser saradas, precisam ser curadas, precisam começar dentro da tua casa, dentro de você, para você fluir do lado de fora. Porque já tem muito tempo que você está levando isso. Tem muito tempo que você não fala para ninguém. Tem muito tempo que você não dorme. Tem muito tempo que você só dorme com remédio. Pastora, mas ninguém precisa ver. Mas quando você tira a tua armadura e você deixa ela lá, aparece a tua lepra. E você está acabando com a tua casa. Tanto espiritual que é você. E acabando com a tua vida, com o teu casamento, com os teus filhos, com a tua família. Você tem um legado para levar para a tua geração, para os teus netos, para a tua família. Vai chegar uma hora que você vai explodir, você não vai aguentar. Não adianta. Porque a palavra do Senhor diz que a boca fala o que está cheio o coração. Não é assim? Fala. Uma hora você vai pôr para fora. Seja com palavras, seja com atitudes, seja com gestos. Você vai expor quem realmente você é. Mas eu quero que você abra a tua palavra comigo aí mesmo, em Mateus, capítulo 7, versículo 16 e 17. Olha o que a palavra de Deus diz. Mateus 7, 16, que diz assim: porque por seus frutos o conhecereis. Porventura, conhece-se a uva do espinheiro ou o figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bom, e toda árvore má produz frutos maus. Você não é reconhecido com milhões de seguidores que você tem no Instagram. Você não é reconhecido por causa dos teus diplomas. Você será reconhecido pelos teus frutos. Pelos frutos. Uma hora, esses frutos sejam bons ou sejam maus. Porque uma hora, olha só o que a palavra do Senhor diz. Uma hora, esses frutos vão ser expostos. Uma hora, essa ira que está aí dentro de você vai explodir para fora. Uma hora, essa raiva que está aí vai se expor. Uma hora ou outra, não adianta. A sua falta de mansidão, o seu domínio próprio. E quando você transborda, demonstra quem realmente você é. Você já bateu esse dedinho aqui do pé? Ô bichinho que dói, né? Já tacou ele assim na cama, parece que é bem na quina. E você quer, né? Dá aquele... E você acaba xingando. Não é assim? É a mesma coisa como está dentro de você. Uma hora explode. Uma hora sai para fora. Uma hora vai expor o que está transbordando dentro de você. Porque é através dos frutos. Pastora, mas só minha família me conhece. Só que você está destruindo a tua família. Ah, não precisa os outros me conhecer, Deus já me conhece. Por isso mesmo que eu estou aqui hoje. Porque Ele te conhece tão bem, que Ele falou, vai lá curar a minha igreja. Vai lá restaurar a minha igreja de dentro para fora. Então, pelos frutos nós somos expostos. Você precisa ter frutos do Espírito Santo para que os outros e para que os de dentro da sua casa, o que faça? Se alimentem. O que você está alimentando a tua casa? O que você está alimentando a tua família? O
O que você está alimentando na mesa quando você senta? Se senta na mesa ainda. Não é assim? O que você está colocando quando você abre a tua boca? É ira? É raiva? É ódio? Aí você muitas vezes quer corrigir o teu filho, a tua filha. E bate na criança. E quer bater na criança e a criança está fazendo igualzinho você. Não é assim? Você grita, a criança grita também. Eu sei porque eu tenho um lá em casa que eu comecei, Deus trabalhou tanto comigo nessa pandemia, que eu tenho um pequenininho que eu começo a ver que ele está muito ansioso, muito agitado. Eu falo assim, papai, eu olho para o céu e falo, Deus, estou precisando ficar mais calmo em algumas áreas. Se ele está agitado é porque eu estou agitado. Se ele está agindo assim, porque eu estou agindo dessa forma. Então é porque dentro, você quer fazer, muitas vezes a gente quer fazer a obra aqui fora. Porque é fácil. Quer pregar para os outros. Quer falar de Jesus para as pessoas. Mas tenta pregar dentro de casa, para aqueles que te conhecem. Porque eles vão dizer, mãe, quem é você? Pai, quem é você? Para falar comigo assim. Ou não? Porque é de dentro para fora. Eu vivi um tempo na minha vida que eu vivia dessa forma. Eu falava direto para o pastor Sirlei, eu quero fazer a obra. Eu quero só fazer a obra. E ele falava, aprende a ser mãe. E para mim, falar essa palavra para quem quer fazer a obra, era uma coisa, nossa, quem é ele para falar isso? Eu quero pegar, eu quero fazer. E o Senhor, ele falava assim, amor, vai cuidar primeiro dos nossos filhos. O Natan era pequenininho na época. E quando eu vejo essa palavra, eu entendo que o pastor Sirlei não estava errado. Porque antes de eu ser pastora, eu tenho que ser pastora dentro da minha casa. Antes de eu querer louvar, eu preciso aprender a louvar dentro da minha casa. Antes de ser qualquer coisa fora. Porque aqui é fácil. Aqui eu venho, coloco uma saia, ponho uma Bíblia embaixo do braço, eu venho aqui, prego para você, oro para você e falo, que lindo. Mas quer nos conhecer, vai dentro da minha casa. Se assentar à mesa. Porque os teus filhos, a nossa casa nos conhece. Qual é os frutos que eu estou dando dentro da minha casa? Qual é os frutos que eu estou brotando dentro da minha casa? Ou eu só estou cobrando do que está do meu lado e se esquecendo do que realmente eu sou? Porque o primeiro chamado começa dentro de casa. Servindo dentro da minha casa. Porque eu primeiro aprendo a servir dentro de casa para servir vocês. É dentro de casa. Então Naamã, ele era um homem honrado lá fora. Não é assim? Dentro de casa ele era um leproso. E tem pessoas que é da mesma forma. Tem pessoas que é uma bênção dentro de casa. Na igreja. Não é assim? A gente até diz, nossa, esse irmãozinho é uma benção. Essa irmãzinha é uma benção, mas dentro de casa, Deus me perdoe, mas é um capeta. Né? Bate na esposa, grita com o filho, bate nos filhos, é um grosso, uma grossa. Né? Mas eu prego, mas eu sou pastor, mas eu sou obreiro, mas eu sou isso, mas eu sou aquilo. Caramba, mas e dentro da sua casa? Quantas mulheres de pastores doentes? Quantas mulheres de cristãos doentes na alma, porque não põe para fora? Porque muitas vezes o marido diz, eu sou crente, é assim que trata. Não! Naamã lá fora era honrado, ele era um homem reconhecido, ele era um homem que todo conhecia e dizia, nossa, é uma benção. Esse homem ganha guerras, esse homem luta, esse homem faz bastante coisas. Mas de que adianta ser tudo isso do lado de fora e dentro de casa? Desmoronando a sua casa. Esperando só um tempo dessa casa cair. Porque não está sabendo edificá-la. Porque não tem frutos desejáveis. Porque os frutos do Espírito Santo, ele vai te dar domínio próprio, sabedoria, alegria, paciência.
Mas isso é hoje, é dentro da minha casa que começa. Porque a criança, às vezes seu filho ou alguém da sua casa senta com você e fala assim, tenho paciência para sentar, não quero ouvir. Você não tem paciência nem de ouvir o que o teu filho tem para falar para você. Não tem paciência. Isso é um dos frutos do Espírito Santo. Mas quero ser reconhecido nas redes sociais, pastora. Eu quero ser conhecido por todo mundo que eu prego. Eu quero viajar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Tá, mas como está lá dentro da tua casa? Como está dentro de você? Que você quer curar todo mundo. Você quer curar tuas filhas, você quer curar teu marido, você quer curar todo mundo. Mas e você? Você está realmente despindo dessa armadura e realmente mostrando quem realmente você é? Você está mostrando quem você é verdadeiramente para Deus? Para que Ele te sare, para que Ele te cure, para que Ele te restaure, porque começa primeiro de dentro para fora, para você fluir, para dar bons frutos. E para que serve os frutos do Espírito Santo, pastor? Os frutos servem para outros se alimentar de você. Não serve para você ser boazinha. Eu tenho o fruto do amor. Eu amo. Não, é as pessoas que vão se alimentar do teu amor. Eu tenho alegria, pastora, porque tem pessoas que não têm alegria nem de ir para casa. Tem pessoas que Naamã, acho que ele sentiu uma alegria de estar ali fora, porque ele não ia expor a enfermidade dele. Por isso que as pessoas falam assim, meu marido bebe com os amigos, ri com os amigos, vive na rodinha com os amigos. Por que meu marido não vem para casa? Por que será? Sente prazer de estar com de fora do que os de dentro? Porque os de dentro conhecem o íntimo do teu coração. Conhece a tua lepra, conhece as tuas falhas. Conhece. Porque a palavra do Senhor diz, eu quero que você vá em Mateus capítulo 21. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, versículo 19. Amém? Quando você achar aí, dá um glória a Deus. Os meninos estão colocando no telão da ponta? Diz assim. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ele. E não achou nela senão folhas. E disse, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. A figueira, a palavra do Senhor diz, que Jesus sentiu fome. E o que Jesus fez? Estava com os discípulos, Jesus avistou uma figueira. E naquela época era tempo de figo. Tempo de comer o alimento. E Jesus chegou perto daquela figueira e só viu o quê? Folhas. Ela não tinha, e ela estava na época. Quantas vezes você quer viver até de aparência? Aquela ave, ela tinha aparência, mas ela não tinha frutos. Muitas vezes a tua família, ela quer se alimentar de você. Os que estão à tua volta querem se alimentar de você. Pode ser até a época que você está plantado em algo. Só que você não está conseguindo fluir, dar frutos, para que as outras pessoas vejam o que ela faça de você? Coma, se alimente de você. Bem no tempo que Jesus sentiu fome, ele olhou para aquela ave e falou, corta ela, seca. Imediatamente a árvore o quê? Se secou. E o Senhor nessa manhã, Ele te diz, Ele não quer que você seja uma árvore de aparência, que dê só folhas, mas que você dê frutos. Frutos desejáveis. Porque uma raiz curada
ela dá frutos desejáveis. E o Senhor, Ele quer edificar essa ave que é você. E Ele vai começar pelas tuas raízes. É de baixo para cima. Para que você dê frutos desejáveis. Frutos que a tua família se alimente de você. Frutos que a sua família coma e sinta desejo de estar com você. Frutos que a sua casa esteja no desejo de estar com a tua família. De estar com aqueles que já saíram. Porque você pode cortar uma árvore, não é assim? Mas se ela tiver raízes fortes, oh, aleluias, ela começa a crescer. Você já viu uma árvore quando ela começa a crescer? Que coisa mais linda. Porque a raiz não está morta. Aquela raiz tem força. Pastora, mas eu não sei mais o que eu faço com a minha casa. Pastora, eu não sei o que eu vou fazer, pastora. Já me cortaram. Oh, aleluia. Pastora, até me tiraram do meu ministério. Pastora, eu tinha sonhos, eu tinha desejo. Pode até ter te cortado. Pastora, minha casa não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer nessa noite que é de baixo para cima. A sua casa ainda tem raízes. Você é a raiz da sua casa. Por isso que o Senhor te trouxe nessa manhã aqui. Oh, alabaçoniando de canto, alabas. Porque você vai começar a dar folhas. A dar folhas. Porque Ele só te cortou, só te podou, Senhor. Ele não te secou. Oh, pastor, ainda está tempo, dá. Porque ainda que a ave seja cortada, ela vai começar a crescer. E dói. Eu não estou falando de você, de algo que eu não sei, que eu já passei. E dói. Dói tanto. Quando o Senhor começa a te podar. Quando o Senhor começa a arrancar. A curar as suas feridas lá no íntimo do teu coração. E Ele começa a tratar. E essa ave, ela começa a crescer. Eu falei para o pastor que eu não ia falar nada da minha vida, porque não importa, importa você saber aqui de Jesus. Mas quem esteve comigo há uns 2 anos atrás, pouco sabe da minha vida, porque eu sou bem básica na minha vida mesmo. Eu não sou muito de expor, de me falar. O pastor Sirlei já fala mais, eu fico até brava quando ele me expõe. Mas há 3 anos atrás, o pastor Sirlei foi assumir a sede. Foi ajudar na sede. Ele saiu porque ele tinha que trocar o nome. E naquele tempo, Deus estava tratando comigo tão forte. E o Senhor disse para mim assim, para mim ficar no lugar do pastor Sirlei e assumir a igreja de Mogi. Assumi a igreja. Fiquei aquele tempo, assumi, tomei as responsabilidades da igreja, fiquei à frente da igreja, estava tudo muito bom. A igreja estava se pagando, o pastor Sirlei por trás. Foi onde eu conheci melhor os obreiros, aquela coisa toda. E aí o Senhor começou a falar comigo assim, filha, agora renuncia. Eu falei, como assim, Deus? Agora que eu estou pregando, agora que eu estou fazendo, agora que eu estou à frente da igreja, agora que eu estou ganhando. O Senhor disse para mim, filha, renuncie. Foi muito forte aquilo. Eu falei, não, Deus. E o Senhor disse, renuncie e volte para dentro da sua casa. Vai aprender a ser pastora dentro da sua casa. E aquela palavra entrou tão forte. Eu lembro que eu estava na reunião de pastores com o pastor Sirlei. E o pastor Sirlei estava do meu lado, eu estava com a chave da igreja. E eu falei, amor, Deus está falando para mim renunciar. E o pastor falou assim, então ouça a Deus hoje. E eu falei, meu Deus, a lágrima caiu assim, ó. Porque era o meu ego, meu orgulho, contra voltar para minha casa.
Porque voltar para minha casa era, meu Deus, agora que eu consegui, agora que eu estou à frente. Porque, infelizmente, mulher é assim. A gente sempre quer estar, né? E eu voltei. E eu cheguei para a igreja e falei para ele. Eu chorei muito. Eu tenho até uma foto, que eu acho que foi até o Alisson que tirou. Eu chorei muito, muito, muito aquele dia. E eu falei, Senhor, e eu voltei. E logo em seguida veio a pandemia. Olha que coisa. Que realmente disse, voltem todos para casa, né? E fechou tudo. E eu falei, meu Deus, como que eu vou voltar para casa? E foi mesmo na época que não tinha escolas abertas. Não tinha como levar o Benjamin para a escola, não tinha como fazer nada disso. A gente ficou em casa ali. E Deus é tão tremendo que foi nessa época, Deus queria tratar comigo mesmo. Que Deus abriu a porta para o pastor Sirlei no Mercadão. No tempo da pandemia. Você vê como que Deus trabalha? E eu tive que ficar em casa. Sem trabalhar, sem salário, né? Sem nada. E eu falei assim, um dia eu estava na sala nervosa, e eu falando com o Benjamin, e eu falando assim, esse garoto não come, esse garoto não sei o quê, e eu nervosa ali. E eu falei, menino, naquele desespero, uma hora ia explodir. Coisas que dentro de mim precisavam ser saradas. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque hoje eu posso falar isso. E ali, o Senhor falou uma voz bem suave, eu até briguei com o Natan, achando que era o Natan que estava falando. E uma voz disse assim, põe a mesa. Eu, que põe a mesa o quê? Esse menino aqui só fica... E eu falando dessa forma com ele, com uma criança de 2 anos, o Benjamin tinha 2 aninhos. 2, 3 aninhos. E eu parei e o Natan falou, mãe, você está doida? Você está falando sozinha? E eu falei, Natan, eu parei tudo naquele momento. E eu falei, nossa filha, não tinha pensado nisso. E ali eu comecei, eu falei, meu Deus, como que eu vou colocar a mesa? Eu não tenho talheres bonitos, eu não tenho coisas bonitas. E ali eu comecei a colocar a mesa para eles. E ali colocando a mesa dentro da minha casa, comecei a separar o Benjamin para sentar. Eu sei que naquele dia o Benjamin chorou tanto. Ele relutou porque ele não queria sentar na mesa. Ele não queria comer com nós. Foi uma guerra e o Senhor falando assim, tenha paciência. Fruto do Espírito. E ali eu fui fazendo. O Senhor começou a me ensinar a organizar coisas básicas, mas que eu precisava aprender. Porque eu arrumava a minha casa e eu só reclamava. Falava, todo dia tem que fazer isso. Ai, vou trabalhar, vou fazer isso. Mas eu estava menosprezando o que Deus me deu mais valioso, que é o quê? A minha família. E ali comecei a fazer a mesa, no básico, a cuidar da casa, levantar cedo. E foi aonde eu comecei para o meu secreto com Deus e fazer o devocional de manhãzinha, meditar na palavra. Comecei a acordar, porque é uma guerra para mim levantar cedo, e comecei a levantar às 7 horas da manhã, meio-dia almoço, tudo bonitinho. Falei, por que para o homem eu faço e para Deus não? E o Senhor começou a trabalhar comigo ali. E tinha tempos que o Senhor me pegava e me rasgava. E o Senhor falou para mim assim, agora você vai liberar perdão para todos. Eita. Fácil, não é? E teve um dia que eu chorei tanto ali nos pés do Senhor. E meu esposo chegou e eu falei tudo pro meu esposo. Falei, eu preciso te perdoar. Eu preciso que você me perdoe, falei para ele. Porque eu fiz isso. Teve um dia que eu cheguei até aqui na igreja e falei, Alisson, você me perdoa? Porque eu estava fazendo mingau na minha casa. E Deus falava o nome do Alisson. O Alisson está de prova. Não foi? Nem ele eu acho que entendeu. Mas eu sabia que Deus estava tratando comigo. Que Deus estava, eu precisava disso. E teve um dia que eu estava agitada dentro de casa, resumindo. E não deu tempo de colocar a mesa. E os dois vieram e falaram, mãe, é hora de comer. E eu falei assim, tá gente, mas eu estou tão agitada aqui fazendo as coisas. Estava igual Marta. Está agitada fazendo as coisas. E os dois falaram assim, mãe, mas e a mesa? E quando eu virei para trás, os dois estavam arrumando a mesa. Eu falei, Senhor, e são homens. E muitas vezes você não dá valor para tão pequena coisa que você está fazendo. Como eu não dava. Eu achava que só fazer a obra já eu estava salva.
Só vir na igreja e curar as pessoas já era o suficiente. E eu achava que o erro era todo meu esposo. Eu colocava toda a culpa nele. Mas o Senhor falou, você quer curar mulheres? Você quer fazer a obra? Você quer louvar? Mas cura você também de dentro para fora. Para que as pessoas comam do fruto. E hoje é um testemunho que eu posso contar para você, para edificar a sua vida. E nesse tempo agora eu fui trabalhar. E o pastor mandava fotos para mim dos 3 à mesa. E aquilo alegrava tanto o meu coração, que eu falei, olha Senhor, é uma coisa tão simples. E toda aquela agitação que o Benjamin tinha, toda aquela coisa. Hoje o Benjamin é uma bênção. Hoje eu e Natan, a gente conversa tanto na mesa. É uma coisa pequena que as pessoas hoje deixaram de mão. Hoje cada um pega o seu prato. Senta um lá no quarto, senta o outro lá, o filho lá no outro quarto. Não tem mais esse tempo de família. De olhar no olho, né? De saber como foi o trabalho do teu esposo, de saber como foi o trabalho dos teus filhos. Na mãe era assim. Porque a gente acha que é fazer. Mas não é o fazer, é o ser. É o ser que te edifica. É o ser que te transforma. É o ser que sem palavra alguma você ganha a sua família. Só nos seus gestos. Porque lá em Colossenses, eu quero que você acompanhe comigo, olha o que Colossenses diz. Colossenses capítulo 3. Oh, aleluia. Foi a palavra que o Senhor me deu quando eu voltei para o meu secreto. Para dentro da minha casa. Colossenses. Três, 23. Quero que você até marque isso na sua Bíblia, você não se esqueça disso nunca. Que diz assim: e tudo, quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Tudo que você vier às suas mãos para fazer, faça-o de todo coração, não para os homens, mas para Deus. Porque você aprende a servir dentro da sua casa, para depois servir do lado de fora. Porque você pensa que quando você faz comida, você está fazendo porque é para o teu marido, para os teus filhos, e eles não te honram? Quantas mulheres falam isso? Quantas pessoas dizem isso? Eu vou fazer para quê? Aquele homem não me honra, aquela mulher não me honra. Você não está fazendo para tua mulher, ou para o teu esposo, ou para os teus filhos, você está fazendo para Jesus. E a honra vem dele, a glória vem dele. Vai chegar um tempo que quando você não fizer, qual o legado que você quer deixar? Eu me pergunto isso todos os dias. Porque a minha mãe, ela faleceu quando eu tinha 15 anos. Minha mãe não me deixou casa, não me deixou carro, não me deixou nada dessa vida. Mas sabe o que minha mãe deixou? Um legado. Se você for lá no Veloso, onde eu morava, e perguntar da Dona Fátima, todo mundo conheceu a Dona Fátima. Uma mulher temente a Deus, que amava o Senhor, uma mulher guerreira, uma mulher que ensinou a respeitar o meu próximo e a amar o próximo. Uma mulher que não desistiu nunca. E eu falo sempre para os meus filhos, eu posso não ter nada para deixar para vocês, mas eu quero deixar um legado. Porque a palavra do Senhor diz que vale mais deixar um bom nome do que qualquer ouro e qualquer prata. Oh, aleluia. O que você tem deixado? Frutos maus ou frutos desejáveis? Por isso que é tão bom, tão importante você buscar o Espírito Santo. Por isso que é tão importante você se encher do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo
que te convence do pecado, da justiça e do juízo. E Naamã, a gente está finalizando, em 2 Reis, volta lá em 2 Reis, 5:9. Diz assim: veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficará o quê? Purificado. Mas você lê na história, você vai ver que Naamã ficou bravo. Naamã está enfermo, está com uma enfermidade, está doente, está precisando de ajuda e ainda fica bravo. Porque aquela menina, quem lembra da menina que eu falei? Ela está onde? Ela está como raiz. Ela está plantada no lugar certo, na hora certa e no momento certo. E aquela menina, ela que apresenta Eliseu para Naamã. E ela fala, se ele for até a presença de Eliseu, ele será curado, restaurado. E eu estou aqui como aquela menina te dizendo hoje: vai, desce nas profundezas do Espírito, mergulhe 1, 2, 3 vezes, vai mergulhando, porque o Senhor vai te restaurar e o Senhor vai te curar. Oh, aleluias. Não fique bravo com a pastora Alessandra, uma palavra tão dura, mas vai mergulhando no Espírito Santo, porque o mesmo Elias que estava lá naquele tempo é o mesmo Jesus que está aqui neste tempo, que quer te curar, que quer te sarar e quer te restaurar de dentro para fora. Oh, aleluias. Então deixa o Espírito Santo te restaurar. Não fica com raiva. E ele ainda diz assim: por que ela não deu só uma palavra? Né? E eu recebi e levava para a minha casa e já estava curado. Não. Você também poderia ter vindo aqui e eu trazido uma palavra assim de fé, e você vai para a tua casa e leva para a tua casa. Porque tem que depender de você. Como o pastor Sirley ministrou aqui sexta-feira, a libertação começa quando você quer. A cura acontece quando você quebra o teu orgulho e você desce. Quando o Senhor disse, aleluia, o Senhor disse para Jeremias: Jeremias, desce na casa do oleiro. Vai lá, Jeremias, e vê como que é feito o vaso. Quando você reconhece que você é barro. E Jeremias, ele entra naquele lugar. E o oleiro pega o vaso de barro. E ele começa a amassar. Não é assim? E ele vai amassando. Se você já não está passando por isso. Deus já está pegando você assim, ó. Tirando algumas coisas. E você está falando: por que eu estou perdendo isso? Por que eu estou perdendo aquilo, pastora? Está doendo. Por que eu falo e ninguém me obedece? Por que eu faço e ninguém me ouve? Porque Deus, está amassando o barro. Para quebrar o orgulho. Uma vez eu vi uma ilustração e a pessoa dizendo assim que o orgulho é como uma criança. Ela é sutil. Por que como uma criança? Saiu todo mundo da casa e ficou essa criança. A mulher pergunta para a criança: por que você está fazendo aqui? Eu sou o teu orgulho. Sabe por quê? Porque o orgulho, ele é sutil. Ele é pequenininho, ele é bonitinho. E você deixa lá o orgulho. Mas se Naamã não quebrasse o orgulho, ele não teria sido curado. Porque aqui no capítulo 14, olha o que a palavra de Deus diz. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes,
conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como de um menino e ficou purificado. Aleluias! Ele quebrou o orgulho. Oh, aleluia! Ele desceu, ele obedeceu, ele ouviu a voz do homem de Deus e foi descendo. Ele desceu uma vez e mergulhou. Vá descendo. Desça no seu secreto. Pastora, que secreto é esse? É o teu quarto. Entra no seu quarto, Mateus 6,6. Fecha a tua porta. E no secreto, no teu quarto, onde ninguém te vê, onde não tem elogios, onde não tem bajulação, onde não tem ninguém. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. O teu Pai que no secreto te quebra. O teu Pai que quebra o teu orgulho. O teu Pai que vai te quebrando, vai te amassando, e você vai descendo uma, duas, e você vai imergindo no Espírito e vai descendo nas águas, e Ele vai te sarando, vai te curando, vai tratando o teu íntimo, para quando você se levantar, purificado, lavado, o nome do Eterno seja glorificado através da sua vida. Oh, aleluia. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluias. Então deixa o Senhor te curar nesta noite. Não deixa o orgulho entrar no teu coração. Deixa Ele curar você de dentro para fora. Então eu quero te convidar a você se colocar de pé. E aqui eu encerro a minha ministração.